beleza? Aqui é o professor Derson, da equipe Zeus Prepara Mais Enem, e hoje eu vou trazer uma dica especial de química para você, beleza, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a solubilidade dos compostos orgânicos, tema extremamente importante, certo, pessoal? Vamos lá, então. Então, primeiramente eu queria deixar essa frase aqui para vocês, uma frase de extrema importância: semelhante dissolve semelhante. Pessoal, essa frase quer dizer o seguinte, que compostos que são polares dissolvem compostos que são polares e compostos que são apolares dissolvem compostos que são apolares, certo? Essa definição sobre polar e apolar, pessoal, vai ficar para outro momento, certo? Vamos lá direitinho para esse assunto aqui. E nós temos o seguinte, como que eu vou caracterizar um composto para ele ser polar ou não? Primeiro, para os compostos polares, a nossa principal característica, as principais características estão citadas aqui embaixo. Então, compostos de caráter mais polar têm um baixo número de carbonos, possuem locais de ligação de hidrogênio e ou ligação iônica. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela acontece quando nós temos um desses três elementos aqui, ó, flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente ao hidrogênio, certo? Mas tem que ser diretamente ao hidrogênio mesmo, certo? Ou a presença de uma ligação iônica. Isso é característico de composto de caráter polar, certo? Vamos lá. E aqui nós temos compostos também de caráter apolar. Como que a gente vai classificar um composto de caráter apolar? Bom, seria o inverso do polar, certo? Então aqui nós temos que ter um alto número de carbonos, é uma possibilidade, e não pode ter ligação de hidrogênio. Então aquela ideia ali de cima de ter o FON ligado direto ao H, você pode esquecer. Para compostos apolares isso não existe, certo? E aqui eu trouxe uma dica muito importante. Na orgânica, principalmente, existem compostos, substâncias que têm tanto caráter polar quanto caráter apolar ao mesmo tempo, certo? Essas substâncias, elas são classificadas como anfifílicas, ou seja, elas conseguem se dissolver tanto em componentes polares quanto em componentes apolares. O mais famosão que a gente tem assim de anfifílico seria o etanol. Então, olha só, o etanol ele é uma estrutura anfifílica, porque para e pensa. O etanol ele consegue se misturar tanto na água quanto na gasolina. E a água ela é polar e a gasolina ela é apolar. Tanto é que água e gasolina não se misturam, a mesma ideia de água e óleo. Porém, o etanol consegue se misturar tanto na água quanto na gasolina. Pessoal, vamos lá. Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns exemplos, certo? Eu trouxe aqui algumas estruturas para a gente analisar. Vamos lá então. Essa primeira estrutura aqui, olha só. Vamos só momentaneamente aqui colocar os carbonos, tá? Onde a gente tem que colocar carbono, ou seja, toda ponta e vértice livre. Beleza? Essa estrutura aqui ela tem pouco carbono. Nossa, mas 6 carbonos? Sim, 6 carbonos para um composto orgânico é pouco, tá, pessoal? Vão se acostumando aí. E aqui, olha só, eu tenho ó, OH, OH, OH e OH. Lembra que a gente conversou ali há pouco tempo, falando sobre OH? Quando eu tenho O ligado direto ao H, ou seja, quando eu tenho uma hidroxila, isso daqui é um possível ponto de ligação de hidrogênio, e a ligação de hidrogênio deixa o composto solúvel em água. Então aqui eu tenho 4 pontos de ligação de hidrogênio. Então esse composto ele vai se dissolver legal em água? Com certeza. Certo?
Vamos para o próximo. Galera, aqui por questão de agilidade mesmo, eu não vou colocar os carbonos em todos os pontos, né? São muitos carbonos. Porém, olha só, ligação de hidrogênio, aqui também, ligação de hidrogênio aqui também e aqui também. Olha só, eu tenho uma quantidade boa de ligação de hidrogênio, mas em compensação eu também tenho uma grande quantidade de carbonos. Para essa estrutura específica, a gente classifica ela de maneira geral como polar, por conta da grande quantidade de ligações de hidrogênio. Porém, na realidade, a gente sabe que ela se dissolve também em água, por conta das ligações de hidrogênio, mas devido à grande quantidade de carbonos, ela se dissolve um pouco em compostos apolares também, por exemplo, a gordura, certo? Galera, vamos lá, olha só. O nome da primeira estrutura é a vitamina C, que a gente chama de ácido ascórbico. Ela é tão solúvel em água que a maneira correta de se tomar a vitamina C é pegar aquela cápsulazinha, você vai adicionar ela num copo com água, espera toda a vitamina C solubilizada e aí você toma a vitamina C, certo? E aqui nós temos a estrutura da vitamina B, que seria do ácido fólico, vitamina B9, ácido fólico. Todas as vitaminas do complexo B, elas são hidrossolúveis, ou seja, elas se dissolvem em água. Vamos para o próximo. Aqui, pessoal, olha só essa estrutura, a quantidade de carbonos que nós temos. E aqui a gente tem, olha só, um ponto de ligação de hidrogênio. E só. Pela quantidade de carbonos que é alta e pela pequena quantidade de ligações de hidrogênio, essa primeira estrutura a gente pode afirmar que ela é extremamente pouco solúvel em água. Ela é mais solúvel em óleos ou gorduras. Essa estrutura aqui de baixo, olha só, a quantidade de carbonos que ela tem também é muito grande. E ela tem um pontinho também, um local de ligação de hidrogênio. Assim como a estrutura de cima, essa daqui ela tem uma característica de se dissolver melhor em óleos e gorduras, certo? Então vamos ver quem que são elas. A primeira é a vitamina E, vitamina lipossolúvel. E essa de baixo é a vitamina D2, que também é lipossolúvel. Pessoal, esse termo lipossolúvel, vou escrever ele aqui para vocês. Ó, lipossolúvel. Quer dizer que ela é mais solúvel em gordura. Esse lipo faz uma referência à gordura ou óleo, certo? E as do slide anterior, elas não são lipossolúveis, elas são hidrossolúveis. Esse hidro seria uma referência à água, ou seja, solúvel em água. Vamos lá? Pessoal, olha só essa daqui. A quantidade de pontos de ligação de hidrogênio que ela tem. Certo? Olha só. Essa estrutura aqui, ela tem um potencial bacana de ser solúvel em água, certo? Mas pela quantidade de carbonos, ela consegue se dissolver um pouco em óleos ou gorduras também, tá? Mas ela se dissolve muito bem na água. Olha só essa outra aqui. Olha a quantidade que nós temos de ligação de hidrogênio. Exatamente, nenhuma. Quer dizer que essa estrutura aqui ela vai se dissolver praticamente em óleos ou gorduras. A solubilidade em água dela vai ser extremamente baixa. Mas vou levantar um ponto de atenção. Você está observando a presença desses oxigênios aqui? Esses oxigênios eles vão conferir um leve caráter polar para se dissolver em água. Tanto quanto esse oxigênio da estrutura de cima, o nitrogênio também da estrutura de cima, vão conferir um leve caráter de solubilidade em água. Porém, se a gente for comparar a ligação de hidrogênio com esse oxigênio, ou a ligação de hidrogênio com esse nitrogênio, a ligação de hidrogênio ela tem um caráter de solubilidade em água bem superior, certo? Mas vamos seguindo a ideia aí, então. Vamos lá.
Essa aqui, a de cima, é a estrutura da vitamina B2, que é a riboflavina, certo? Como eu falei, as vitaminas do complexo B, elas se dissolvem legal em água, ou seja, hidrossolúvel. E aqui a vitamina K, certo? Vitamina K ela é extremamente lipossolúvel, correto? E muito importante para o nosso organismo no processo de coagulação. Vamos lá, pessoal? Aqui eu tenho a estrutura da vitamina A. A vitamina A, olha só a quantidade de ligações de hidrogênio que ela tem. Só uma, muito pouquinho. Então a vitamina A ela também vai ser mais lipossolúvel, certo? E esse daqui, pessoal, ó, presta muita atenção nesse cara. O dicloro de feniltricloroetano, ou como a gente abrevia, o DDT, ele é de extrema importância, certo? Vamos lá. Bom, antes de mostrar a estrutura, vamos falar um pouquinho sobre o DDT. Você provavelmente já ouviu falar sobre um verbo, o verbo dedetizar. Esse verbo dedetizar quer dizer que você vai aplicar algum pesticida, algum inseticida para matar alguma praga, correto? Então, o DDT ele é empregado justamente para isso, para fazer a eliminação de alguma praga, de algum inseto, alguma coisa desse tipo. Deixa eu mostrar a estrutura dele aqui para vocês. Observando a estrutura dele aqui, você observa que também não tem nenhum ponto de ligação de hidrogênio, correto? Então, o DDT ele tem uma característica de se dissolver melhor em óleos ou gorduras. Porém, vou até colocar com uma corzinha diferente aqui para chamar a sua atenção. Olha só esses cloros, Cl. O Cl ele vai promover uma pequena solubilidade em água, assim como o oxigênio do slide anterior e o nitrogênio também. Ele não chega a promover uma solubilidade tão alta quanto a ligação de hidrogênio, porém ele promove uma pequena, uma discreta solubilidade em água, promove. Então, o DDT ele era muito utilizado para fazer esse processo de matar inseticidas, por exemplo, de uma fazenda, de uma plantação. Aí então esse DDT ele era solubilizado em água, uma pequena quantidade de DDT era solubilizado em água e fazia a pulverização dele na agricultura, correto? Problemas. Como o DDT ele é muito solúvel em óleos ou gorduras, quando o DDT chegava na água, ele era absorvido pelo peixe, certo? E aí pela cadeia alimentar, o peixe pequeno vai ser comido pelo peixe grande, o peixe grande pelo um peixe maior, até que chega no topo da cadeia alimentar, que está lá, nós seres humanos. Então, quando a gente se alimenta desse peixe, a gente está se alimentando de quem também? O DDT. Eu sei que não é minha área da química aqui no caso, mas esse processo, pessoal, onde o DDT foi se acumulando ao longo da cadeia alimentar, a gente chama de bioacumulação, certo? Esse DDT foi se acumulando até chegar no topo da cadeia alimentar. Por quê? Como ele é lipossolúvel, ele se impregna na cadeia gordurosa, certo? No tecido adiposo, e a gente não consegue eliminar ele com tanta facilidade. Certinho? Pessoal, ó, abre o olho com o DDT, hein? Você quer tema importante em meio ambiente. Pessoal, valeu, abraço e bom estudo aí para vocês, viu?